Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Vamos começar aqui mais uma aula, né? Hoje geografia. E dentro de geografia nós iremos falar sobre dois fenômenos aí bastante interessantes para a gente começar a entender quando acontecer, né? E quando ele for noticiado, publicado aí, para a gente entender um pouquinho desse fenômeno chamado El Ninho e o Laninha. Beleza, pessoal? Prosseguindo adiante, olha só. Pessoal, faltou um tiozinho ali, viu? Vocês acrescentem o tiozinho quando falar o nome deles ali. Pessoal, tudo vai começar com os ventos alísios, né? Nós sabemos que nós temos uma série de ventos aí que sopram aí no planeta Terra, né? Sabemos que ele está girando, né? E temos os ventos aí chamados ventos alísios, né? Que eles vão soprar dos trópicos aí justamente para as áreas centrais, né? Para a área equatorial. Perceba-se o seguinte, nós temos aqui a linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio aqui. E os ventos alísios serão esses ventos que virão de leste para oeste, de leste para oeste, soprando aqui nessa região. Beleza, pessoal? Olha só. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, os ventos alísios vão soprar nessa direção aqui, empurrando massas de ar, empurrando água, né? Massas de ar já aquecidas e tudo mais nessa região. Então, o El Ninho e o Laninha, eles têm influência direta desses ventos alísios. Porque o que vai acontecer? Numa condição normal, a gente vai entender aí que ali as águas do Oceano Pacífico Sul, cadê ele aqui? Deixa eu ver aqui. Do Oceano Pacífico Sul, eles serão aquecidas pelo Sol. Isso é um processo natural. Essas águas superficiais ali do Oceano Pacífico serão aquecidas normalmente. Os ventos alísios, eles vão empurrar essa água com vapor, né? Essa água quente para próximo ali, justamente da costa da Oceania, né? Justamente ali para a Austrália, para a Indonésia e tudo mais, proporcionando chuvas, aquecimento, tudo mais ali, daquelas águas e tudo mais, beleza? Com o enfraquecimento desses ventos alísios, nós iremos perceber o quê? A chegada do El Ninho, certo? Que essas águas, esses ventos irão enfraquecer, proporcionando que essas águas aquecidas ali pelo Sol fiquem mais espalhadas ali, chegando justamente em países como Equador e Peru, afetando a água daquela região, deixando a água daquela região que em outro momento ela é fria, e essa condição dela ser fria, ela vai proporcionar uma boa pesca, certo? Porque olha só, observe-se o seguinte, a água quente e a água fria. A água fria, ela tem mais oxigênio dissolvido nela, uma quantidade maior de oxigênio dissolvido nela do que a água quente. Isso aí vai facilitar, isso vai proporcionar, isso vai facilitar a chegada de quê? De peixes nessas determinadas águas, de peixes nessas determinadas regiões, favorecendo o quê? A pesca, né? E a pesca é importante atividade econômica aí, tanto do Peru quanto do Equador. Beleza, pessoal? Então o El Ninho vai, uma das influências aí, porque o El Ninho vai influenciar em todas as regiões do planeta, né? Terão locais que serão chuvosos e quentes, e terão locais que serão mais frios, né? Mais secos, melhor dizendo, que terão a temperatura mais seca, ou seja, menos chuvosos, né? Beleza? E o Laninha é justamente ao contrário, ele vai fazer um processo inverso. E a gente vai entender isso aí, como isso aí vai afetar o Brasil também, porque essa situação vem afetar o território brasileiro. Beleza? Então vamos lá. Deu para pegar a ideia dos ventos alísios, né? Eles vão soprar aí numa condição normal, isso a gente está falando na normalidade. Ele vai soprar essas águas aquecidas aí para a costa ali da Austrália, da Indonésia e tudo mais. Beleza, pessoal? Isso vai facilitar ali chuvas, né, naquela região e proporcionar águas geladas aqui na costa aí da América do Sul, na costa oeste da América do Sul. Vamos lá. Os ventos alísios são ventos que ocorrem durante todo o mês na região subtropical, né? Quando a gente fala subtropical, a gente está falando dos trópicos, né? Câncer, Capricórnio, né? Ali naquela região. Sendo muito comuns na América Central. Aqui a gente fala de América Central. Beleza, pessoal? Aqui. Falando de América Central por aqui, ó. Beleza? São o resultado da ascensão de massas de ar que convergem das zonas de alta pressão. E quando a gente fala de zonas de alta pressão, são as regiões dos trópicos, onde a pressão do ar, perceba-se o seguinte, o ar frio, ele tem maior pressão, né? O ar quente, ele tem menos pressão, ele se eleva mais. Já o ar frio, ele tem mais pressão, ele desce, ele pressiona mais determinada região. Beleza?
zonas de alta pressão anticiclônicas nos trópicos para zonas de baixa pressão ciclônicas no Equador, formando um ciclo, beleza, pessoal? Então esse ciclo todinho dela, da ida de ar, da alta pressão para a baixa pressão, vai formando aquele ciclo que a gente vai entender direitinho. Olha só, a influência dos ventos alísios. Então a gente percebe o seguinte, aqui, lá mesmo, aqui a gente tem aquela parte que eu falei para você, entre a América do Sul, né, o oeste da América do Sul, né, e também da Oceania aqui. Nós temos a Indonésia, nós temos também aqui a Austrália e tudo mais. Os ventos, o aquecimento das águas começa nessa região aqui. E os ventos, isso é condição normal, e os ventos ali estão empurrando essas águas quentes, né, carregadas de umidade para essa região aqui da Austrália e Indonésia, para a região da Oceania, beleza? Isso é condição normal, natural, vai proporcionar chuvas lá e tudo mais. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essas águas aquecidas serão superficiais, estão na camada superficial, em cima dos oceanos, em cima do Oceano Pacífico Sul, beleza? Porém, as águas abaixo dessa camada de ar quente, ela estará fria, né? Carregada, mais carregada de quê? De oxigênio, carregada também de micro-organismos, né? E assim por diante, cheia de nutrientes. Ela irá para a costa oeste da América do Sul, próximos a quem? A Equador, a Peru, a Chile. E Equador e Peru é aquela condição que eu falei para vocês, eles vivem dessa atividade pesqueira, essa atividade econômica pesqueira. Essa condição aqui das águas frias nessa região, ela vai facilitar, favorecer o processo de pesca e muito nessa região, muito grande. Isso é uma condição normal. Deu para pegar a ideia? Então, vamos lá. Os ventos alísios empurram superficialmente para o oeste, certo? Lembra que a gente está falando de leste e oeste. Nesta condição, a ressurgência é esse processo aqui, das águas frias carregadas de oxigênio chegar aqui, próximos à costa oeste da América do Sul, beleza? Costa leste, costa oeste da América do Sul. Nessa condição, a ressurgência na costa oeste da América do Sul traz à superfície água fria, profunda, com nutrientes, tornando a região uma das áreas mais piscosas do mundo. Quando a gente fala a palavra piscosa, a gente está relacionado ao quê? A peixes, né? A atividade pescaria, ou seja, carregada de peixe, porque o peixe vai acompanhar justamente essa formação do oxigênio, ali, essas águas mais carregadas de oxigênio, e também os nutrientes que estão ali para poder aqui servir de alimentação e tudo mais. Outros pássaros também vão se aproveitar dessa situação, né? Porque eles vão pegar esses peixes também, se alimentar desses peixes, e esses peixes vão formar o quê? Restos, né? Formarão nutrientes ali, possibilitando o crescimento da vida marinha ali também. Beleza, pessoal? Então é um conjunto, é uma cadeia alimentar bastante importante, interessante ali. Prosseguindo no nosso próximo slide, a gente vai começar a entender a situação do El Niño. Tudo ali que a gente falou é uma situação normal, natural. Agora vem uma anomalia, ou seja, uma forma do normal, que é justamente a situação do El Niño. O El Niño foge tudinho aquela situação natural que a gente viu. É uma chamada anomalia. Beleza, pessoal? Então, olha só. Nós temos aqui essa representação também das condições normais. Olha só, condição normal, os ventos alísios vão empurrar, né, essas águas aquecidas superficialmente para a costa da Oceania, né, da Austrália, Indonésia, né, e assim por diante, formando uma célula de ar chamada célula de Walker. Beleza? Não se pegue muito esse nome não, só para você entender o processo aqui. Beleza? Então essa corrente aqui, esse giro todinho aqui é chamada célula de Walker. Ela é bem grande, olha só, a corrente que vai daqui, empurra as águas quentes, carregadas de umidade, faz com que elas se depositem aqui, se precipitem aqui, chovam aqui e voltam novamente para a região ali da América Central, América do Sul. Beleza, pessoal? Numa condição anormal, né, onde vai ser, aí a gente entra no El Niño, os ventos alísios vão enfraquecer. O enfraquecimento dela vai fazer com que essa célula de Walker ela se divida em duas, né? E aí, aquelas correntes, né, marítimas aquecidas, né, aquelas águas aquecidas superficialmente, não vão chegar até a costa da Oceania e da Indonésia. Não vão chegar até essa região. Diminuindo o quê?
a quantidade de chuvas ali naquela região. E as águas aqui, aí essas águas aqui serão mais aquecidas. E essas águas aquecidas chegarão à costa oeste da América do Sul, né? Aquelas águas que antes era fria, proporcionando atividade pesqueira, elas passam a se tornar aquecidas, mais quentes do que o normal. Isso aí vai diminuir a proporção, a quantidade de peixes nessa região. Não vai acabar, mas vai dar uma diminuída grande aí na atividade pesqueira ali, porque os peixes irão faltar nessa região, beleza? Por conta do aquecimento dessas águas. Por que acontece aquecimento? Porque os ventos alísios não vão empurrar mais essas águas aqui para a região da Oceania, né, da Austrália e da Indonésia. Pegou a ideia, pessoal? Então, essa é o chamado El Niño, beleza? Olha só. O fenômeno do El Niño, agora está certo, El Niño, viu? O fenômeno do El Niño é uma anomalia climática cíclica resultante do aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da costa oeste do Peru, certo? Ele costuma ocorrer em intervalos irregulares que variam de 2 a 7 anos e apresentam com intensidade muito variadas, com efeitos amenos ou transformações muito intensas. Olha só, o que acontece? Ele tem aí um tempo de ocorrência, né? Ele pode acontecer entre 2 a 7 anos. Por exemplo, acontecendo esse ano aqui, ele pode passar daqui a 2 anos para acontecer novamente, daqui a 4 anos para acontecer novamente, ou daqui a 7 anos. Mas é nesse intervalo de tempo, de 2 a 7 anos. Beleza, pessoal? Essa é a ideia da ocorrência. Não é aquele negócio, aconteceu esse ano, vai ter que acontecer outro ano. Não, ele pode demorar 2, 3, 4, até 7 anos para acontecer novamente. Pegou a ideia, beleza? E ele tem, ali, ele pode ter consequências mais pesadas, né, mais intensas ali, um aquecimento das águas maior, uma transformação de chuvas ali na região, uma seca muito grande ali em outras regiões, tudo mais, né? Ou não, ou pode ser uma situação mais amena. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? Então, isso é El Niño. Aí a gente vai entender agora a Laninha. A Laninha, tudo isso que a gente falou aqui, ao contrário, certo? Se aqui existe um aquecimento das águas aqui do Oceano Pacífico, né, da costa oeste, próximo daqui da América do Sul, o aquecimento aqui dessa região aqui, beleza? Agora vai acontecer o contrário, vai acontecer um resfriamento. Essas águas aqui, elas serão mais frias, né? E aí vai facilitar, proporcionar o desenvolvimento da pesca aí nessa região. Isso vai ser muito importante. Beleza, pessoal? Olha só, uma coisinha aqui. El Niño significa o menino, né? Foi dada por pescadores, né, equatorianos e peruanos, porque chegou justamente no período de dezembro, né? Próximo ali ao período natalino. E eles acreditavam que tinha alguma relação com o período natalino e tudo mais. Então deu esse nome de El Niño, o menino, em referência ao menino Jesus, né? Beleza? Vamos entender agora a Laninha? Próximo slide. E aí nós temos a Laninha. A Laninha aqui é uma situação normal, né? Aquela que a gente viu, os ventos alísios, né? Soprando e levando ali toda aquela água aquecida, justamente com aquela atmosfera carregada de umidade ali, aqui na região da Austrália, da Indonésia ali, beleza? E chove e tudo mais. E aqui é aquela condição, né, que nós temos aí de ressurgência, né? Vindo uma água mais oxigenada, né? Com mais oxigênio, né? Trazendo depósitos ali, nutrientes e tudo mais, e juntamente com eles vêm os peixes, proporcionando atividade pesqueira. No processo de Laninha, essas águas aqui serão mais frias ainda. Olha só, aqui nós temos aqui, ó, processo de ressurgência aqui. As águas aqui da região, no processo de Laninha, elas vão se resfriar muito mais, elas vão ficar muito mais frias. E aí virão muito mais peixes aí para a região, proporcionando a atividade pesqueira. Beleza, pessoal? Aumentando a atividade pesqueira nessa região. Laninha é um fenômeno responsável pelo esfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, Central e Oriental. Todas essas águas aí, elas vão ser resfriadas, formando nesse oceano uma piscina de águas frias. O Laninha é o fenômeno contrário ao El Niño. Esse fenômeno produz fortes mudanças na dinâmica, na movimentação geral da atmosfera, alterando o comportamento climático. As temperaturas habituais da água do mar e a superfície nesta região situam-se em torno de 25 graus Celsius.
ao passo que durante o fenômeno Laninha, essa temperatura diminui para 23 a 23 graus Celsius. Isso aí vai facilitar, proporcionar esse esfriamento da água muito grande e essas alterações climáticas e na produção de peixes. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? O El Niño é um fenômeno de aquecimento, a Laninha é um fenômeno de resfriamento dessas águas aí próximo aqui, justamente à costa oeste da América do Sul. Mas isso aí vai ter influência em todo o planeta, em todo o mundo. Beleza, pessoal? Quando você ouvir falar no jornal a respeito de El Niño e de Laninha, você vai identificar aí essa situação. Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho, você vai entendendo aos poucos. Prosseguindo, nosso próximo slide, olha só. E aí nós temos mais uma vez, para ilustrar, né, o processo de El Niño, olha só. Ventos alísios empurram, né, condição normal, empurram as águas aquecidas, carregadas de umidade, fazendo aquela deposição, precipitação de chuva, tudo mais, e volta novamente para a costa do oceano. Esse aqui é a chamada selva de Walker. Não se apega muito ao nome não, isso aqui é para a gente entender melhor, né? O processo de El Niño, a selva de Walker, ela é tripartida, ela se divide, beleza? E aí você percebe que as águas ali, aquelas águas superficiais que é aquecida pela a diminuição da força dos ventos alísios, ela vai chegar mais próximo ao continente sul-americano, né? Beleza? Pegou a ideia? Vamos prosseguir. Próximo slide. Olha só. Professor, o El Niño tem influência no Brasil? Com certeza. O Brasil é muito influenciado pelo El Niño e pelo Laninha, pelos dois, né? Existe uma troca. Olha só. Nós temos alguns acontecimentos aqui nas regiões do nosso Brasil, nas 5 regiões do nosso Brasil, vamos mostrar como o processo de El Niño vai afetar. Mas essas duas imagens aqui vai resumir o que a gente vai dizer, beleza? Olha só, região norte, na região norte do Brasil, redução das chuvas nas porções leste, isso no período de El Niño, viu? Redução das chuvas na porção leste e norte da floresta amazônica, caracterizando algumas estiagens, diminuição da chuva, cíclicas para a região da floresta e aumento dos problemas com a queimada. Então, olha só, aquele período de El Niño, um aumento da queimada ele é bastante intenso ali, porque o terreno vai estar seco, né? A falta de chuva vai ser muito grande ali. Região centro-oeste, aumento das chuvas durante o verão, elevação intensiva das temperaturas na segunda metade do ano, quando já faz muito calor. Lá já é muito calor, na região centro-oeste, né? Mato Grosso, Goiás, onde tem Distrito Federal também, e Mato Grosso do Sul já é quente. Então o calor vai aumentar depois do meio do ano, da metade do ano. Região Nordeste, secas severas nas áreas centrais e norte da região Nordeste, afetando principalmente a região conhecida como Polígono da Seca, que passa a viver crises dramáticas relativas à escassez hídrica, escassez de água. Beleza, pessoal? A gente tem uma região aqui no Nordeste chamada Polígono da Seca. Ela já é seca, ela já sofre, já é castigada com a seca. E no período de El Niño essa seca vai aumentar mais ainda. Beleza? Sudeste, aumento, Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Aumento das temperaturas durante o inverno e intensificação do regime de chuvas. A chuva vai aumentar nessas regiões, causando aquelas inundações que a gente vê. Beleza? Sul, manifestação de chuvas torrenciais, os chamados toró, vai cair chuva com vontade, com força, proporcionando aqueles alagamentos que a gente observa, né? Muito acima das medidas históricas para a região, além da intensificação das temperaturas, ou seja, as temperaturas vão ficar mais elevadas também. Beleza? Agora vamos resumir o seguinte: no período de El Niño, né? O que vai acontecer com o Brasil no período de El Niño? A região, olha só, você tem uma nuvenzinha aqui representando chuva e aqui você representa o sol. E aqui no período de Laninha você tem o oposto. Vai ser processos invertidos. Olha só, no período de El Niño você tem um aquecimento, né? Isso vai proporcionar falta de chuva aqui na região norte e nordeste do Brasil. Então a região norte e nordeste do Brasil vai ser afetada com uma estiagem muito grande, falta de água e tudo mais, falta de chuvas e tudo mais no El Niño. Já na região sul e sudeste, a ocorrência de chuvas ela vai ser muito maior. Pegou a ideia? Isso no El Niño. Na Laninha, o inverso.
se inverte a situação, troca as posições. Ou seja, aí você vai ver uma grande quantidade de chuvas na região norte e nordeste e uma diminuição grande, uma seca muito grande na região sul e sudeste. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. Prosseguindo. Bom, pessoal, a gente fica por aí. Definimos agora, entendemos mais ou menos a ideia de El Ninho e Laninha. Quando você vê no jornal, você associa as nossas aulas, você vai compreender melhor esses fenômenos. Olha só, correção do exercício da semana passada. Primeiro, o ciclone bomba ocorreu em qual região do estado, qual região e estado brasileiro? Na região sul do Brasil, afetando mais o estado de Santa Catarina. Outras regiões foram afetadas, mas o estado de Santa Catarina foi o que mais sofreu. Em 2004, ocorreu um ciclone extratropical de grandes proporções também na região sul do Brasil. Tal ciclone ficou conhecido como Catarina. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, isso mesmo, pessoal. Prosseguindo. Terceiro, a formação de ciclones intertropicais ocorre do encontro de duas massas, uma de ar quente e outra de ar frio. Tal afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Beleza, pessoal? Ciclones intratropicais. Tufão, furacão e ciclones são todas tempestades tropicais, porém as suas nomenclaturas se dão dependendo do local em que elas ocorrem. Exemplo: tufão, noroeste do Oceano Pacífico, furacão, no norte do Oceano Atlântico e nordeste do Pacífico, e ciclone no Pacífico Sul e Oceano Índico. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, pessoal. É apenas uma questão de nome aí, de região para região. Prosseguindo, pessoal, exercício dessa aula. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O Laninha é o fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Pacífico na costa litorânea do Peru, onde geralmente as águas são frias. Vamos lá, né? O El Ninho é um fenômeno exatamente inverso. Ela representa um esfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico em virtude do aumento das forças dos ventos alísios. Verdadeiro ou falso? A próxima. No Brasil, Laninha traz chuvas mais intensas na região norte e nordeste e seca no sul durante alguns meses da primavera. Verdadeiro ou falso? Próximo. No Brasil, o El Ninho há um aumento da concentração de chuvas na região sul e um aumento da seca na Amazônia Oriental e no Nordeste brasileiro. Verdadeiro ou falso? Beleza, pessoal? Prosseguindo. Fica essa mensagem, pessoal, para vocês. A dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso, a paciência faz você mais sábio. Página 177, você vai entender um pouquinho mais sobre o Laninha e o El Ninho. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!